Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Vista Legal. Eu sou a Babi. E eu sou a Gabi. Hoje nós trouxemos para o podcast uma pessoa muito especial. Veio conversar um pouquinho aqui com os jovens advogados e também para vocês, bacharéis, que estão saindo da faculdade ou entrando na faculdade e que ainda não sabem que podem sim fazer parte da comissão da OAB. Estou aqui com o Dr. Francisco Barbosa, ele é professor, ele é presidente da comissão de jovens advogados da OAB da subseção do Jabaquara, ele é host de podcast. Seja muito bem-vindo, Dr. Francisco. Seja muito bem-vindo para conversar um pouquinho e a gente quer saber um pouco de você. Claro. Obrigado, meninas, pelo convite. Fiquei muito feliz. Porque o nosso tema acaba sendo em comum, como a Babi falou, também tem um podcast, que é o Podcast. Um abraço lá para os queridos colegas, hosts também do nosso podcast. Fica aqui o convite, né? A gente bater um papo nos bastidores, para a gente ir lá também gravar um episódio, quem sabe, de leilão. Com certeza, iremos sim. E só para aproveitar aqui, queria agradecer mais uma vez a Babi pelo convite especial. Fiquei sabendo que ela nos abandonou, né? Ela trocou a questão. Eu trouxe ela lá para o papel, roubei. Tô em todos os lugares sempre. Mas a gente vai desmistificar alguns segredos hoje da OAB, tá, gente? Então, assim, não é porque você mudou de subseção que você não pode frequentar outras. Hoje eu estou presidente da comissão da Jovem Advocacia na OAB Jabaquara, mas inclusive no sábado agora a gente estava no congresso da subseção Tatuapé, ou seja, tem uma integração das OABs, então fiquem todos tranquilos, não há qualquer tipo de ciúme, claro, isso né? É um trabalho em conjunto, em grupo, né? Um trabalho em conjunto. Não existe essa história de somos rivais, pelo amor de Perfeito, Deus. A gente já veio me perfeito. falar sobre isso, mas um tempinho atrás, né? Somos todos colegas, que um colabora com a profissão do outro, com o isso. crescimento do outro, na verdade, né? Perfeito. E para quem tá na academia aí, tá na graduação, naquele período de, olha, tô me formando, e a gente brinca que é o 6º ano, né? Tô terminando a faculdade, tô começando ali Eu falo que o 6º ano é cruel. É terrível, porque você começa a faculdade pensando, bom, vou fazer concurso. Depois, no 2º ano, você tá pensando já em, vou ser juiz, quero ser delegado. Daqui a pouco você adora penal. E quando você tá finalizando ali no 4º, 5º ano, fala assim, eu quero desistir. Como que termina isso aqui? Como que eu pego o diploma? E no 6º ano, que é aquele início de carreira que você não tem a menor ideia do que fazer. E é justamente nesse período que lá na OAB a gente acolhe os advogados com a comissão da jovem. E antes, até para aproveitar aqui o gancho, eu fui presidente da comissão dos acadêmicos. Olha, então, que é legal. um outro segredo, né? Mas, poxa, eu vi, Francisco, nos seus stories que você está sempre fazendo atividade com acadêmico. Qual que é o seu vínculo com eles e como eles conseguem participar da OAB? Esse é um outro detalhe, pessoal. A OAB também tem comissão pro acadêmico. Então, você que está ali na graduação, você consegue conhecer a OAB e já fazer um vínculo de network. Isso é muito, muito importante. A gente até bateu um papo antes aqui, né? Que você sai da faculdade ou você está começando a carreira na advocacia, você tem aquela mesma frase repetida inúmeras vezes. Mas a OAB não dá apoio, eu só pago anuidade. A OAB que vai ficar rica com o meu valor, o que que eu faço com essa anuidade? Porque eu nunca tenho nenhum retorno. E na OAB a gente desmistifica isso. Porque na graduação você está ainda fazendo a segunda fase, a primeira fase do OAB, e você consegue fazer parte de uma comissão. Para você ver que não é a anuidade que faz você Não fazer é anuidade, parte, perfeito. né? E assim, sem ser inscrito na OAB, por exemplo, você consegue fazer parte. E lá na nossa subseção, como também outras, nós temos as comissões dos acadêmicos. Então, você está no primeiro semestre, você já consegue conhecer a OAB, criar vínculo com uma temática exemplar. Eu gosto muito de trabalhista. Você já pode participar de uma comissão, sendo acadêmico. Mas Francisco, como que eu vou conhecer essa pessoa se eu não sou advogado? Não tem nenhum problema. É muito engraçado, gente. Nas primeiras reuniões desse acadêmico, ele vai de terno, que ele fala, bom, eu vou conhecer os advogados. Precisa todo formal, né? Todo formal. E é muito engraçado. Aí ele vai e me encontra lá de polo ou de tênis, tênis, sabe? Tranquilão. Tranquilo. E assim, desmistifica essa situação de, olha, eu tenho que ter uma OAB para fazer parte da OAB. Não. Na própria graduação, você consegue fazer parte de uma comissão. E percebe que, gente, a OAB é um apoio, é um braço. E ela tá ali para te acolher, te ajudar. E você que tá aí na faculdade, mas Francisco, eu nunca conheci ninguém, eu não tenho nenhum advogado na família. Como que eu crio esse vínculo com a OAB? Participando das comissões. Conhecendo pessoas Conhecendo lá, pessoas, né?
E outro ponto importante, só te interrompendo um minuto, Francisco, se você não sabe, não tem a menor ideia do que você gosta, tá começando a faculdade ou tá na faculdade e ainda tá perdido, é o melhor lugar para você se descobrir, porque lá Muito. você vai ter acesso a outras áreas, você vai ter acesso a vários advogados de várias áreas que vão te orientar e que vão estar com você a todo tempo. Isso é Muito. extremamente É. importante. Sair um pouco da bolha da faculdade, né? Porque na faculdade é muito teoria. Muito, gente. Então, quando você vai para o sexto ano, que eu falo que é o sexto ano é o cruel, porque você vai para a prática e a faculdade ela não te prepara para isso. Perfeito. E a OAB é um meio muito importante para te preparar para isso, para você conversar com outros advogados, entender um pouco a prática, ver como que funciona, como que nem, por exemplo, um medo de um advogado que acabou de se formar é prospectar cliente. Sim. Pô, conversa com outro advogado, como que você faz, como é que é feito, Como que cobra? como que cobra. Exatamente. São vários assuntos que você não tem na faculdade e conversando com outros na profissão, você vai ter todo o suporte. Não tem aquela questão do ego. Todo mundo tá ali para se ajudar. Isso é E se verdade. você não... É o que você falou, né? Se você não fez parte ali, não gostou daquela subseção, você pode ir para outra. Para outras, Né? Você nossa. não precisa exatamente para onde está o seu endereço. Vai onde você se sentir bem. Perfeito. Pessoal, a gente até estava falando também nos bastidores aqui. Eu faço parte da subseção Jabaquara, tá? Ela fica na linha azul, perto ali do metrô Santa Cruz. Isso. Que eu moro na Zona Leste, ou seja, totalmente ao contrário, tá? E, veja, não tem nenhum problema você fazer parte de outras comissões, Sim. de outras subseções, porque, como a gente falou, é um núcleo só, é uma OAB. E esse é o detalhe importante. Vocês estavam falando das habilidades, né? Como fazer a cobrança de honorários e também até da faculdade. Infelizmente, hoje a faculdade, ela visa muitas questões teóricas. Então, é muito comum o acadêmico ter dificuldade, por exemplo, de comunicação. Uhum. Como se apresentar para um cliente, como utilizar o marketing, como fazer, por exemplo, uma sustentação oral. Uma audiência, gente, é um bicho de 7 cabeças. Sim, a gente A gente comentou falou sobre isso. isso. Não sabia nem onde sentar. Onde como é que senta, né? faz. Exatamente. Onde senta. E aí, por que fazer parte das comissões? Além de um network, muitos casos a gente consegue fazer atividades simuladas. Eu até tenho aqui um exemplo muito bacana. No ano passado, em setembro, em parceria com uma universidade, Eu vi isso, foi bem legal. nós criamos um júri simulado em um dos maiores tribunais aqui de São Paulo, e quiçá do Brasil, que é o TJ aqui de São Paulo, um júri simulado de um caso real com acadêmicos, com Olha que pessoas que bacana. tinham a graduação ainda em curso, participando de uma atividade para analisar um processo, orientados por advogados da subseção e criando ali tese de defesa. Ou seja, muitos advogados saem da faculdade, ou melhor, iniciam a prática e sequer fizeram um júri. Eu tenho esse arrependimento na faculdade, porque eu não participei de absolutamente nada, vivi aqui naquele mundinho de faculdade, de aula, de trabalho, e não olhava para a OAB, não sabia que eu podia fazer parte, nunca foi comentado isso Eu também. na minha graduação, não tinha ninguém para me orientar. Então, eu fiquei muito perdida depois que eu saí da faculdade, e o caminho é muito mais árduo quando Muito você mais, muito não mais. tem uma base, quando você não Perfeito. tem ali uma orientação. Então, se você está fazendo faculdade, se você acabou de se formar, não importa. Procure a OAB, seja da sua subseção, do amiguinho, Perfeito. do primo, do pai, porque a OAB é um lugar de acolhimento para quem é advogado. É. Muito contrário do que a maioria dos próprios advogados Pregam, né? pensam. Exatamente. Pregam. É não pegar a experiência negativa do outro e levar para você. Perfeito. Dá a chance. Perfeito. Quando eu comecei a frequentar a OAB, era pandemia. Então, Nossa. era tudo online. Não tinha esse acolhimento que hoje tem. E se eu fosse parar naquela experiência negativa, eu não teria conhecido tanta gente que eu Perfeito. conheci, tanto network, tanta oportunidade que me abriu. E aí, da segunda oportunidade, ir novamente para um evento presencial, eu fui acolhida. Que legal. Então, assim, foi uma experiência incrível. Eu não acho que a gente tem que deixar experiências negativas de outras pessoas prejudicar a certeza. nossa vida profissional. Com certeza. É igual aquela crítica do cinema, né? Você vai lá, procura naqueles sites especializados a crítica de um filme e você não assistiu o filme. E você fica, muitas vezes, decepcionado com o filme sem ter assistido, Exato. porque alguém escreveu alguma coisa. É. Pior ainda, você lê
internaliza aquilo sem ter assistido o Perfeito. filme. E quando alguém te pergunta, você repassa aquela Repassa, informação. exatamente. Nossa, esse Você exemplo deve foi ter ótimo. lido Foi isso. ótimo, foi É isso ótimo. mesmo. E você fala, bom, eu li a crítica e foi horrível, entendeu? Mas você assistiu o filme? Não assistiu o Não, filme, é. entendeu? Então a gente pode trazer esse exemplo pra própria OAB. Com certeza. E assim, eu não sei a sua experiência, eu já sei um pouco da Gabi, mas a maioria dos advogados que reclamam da ordem são advogados que não frequentaram, que Não não sabem frequentam. como funcionam. Então, é muita reclamação para pouca atitude. Então, se você não Perfeito. sabe como funciona, não fale, vá lá. Perfeito. Vai até lá, converse com o presidente, conheça as pessoas, faça parte das comissões. Se você não concorda com as coisas, esteja presente para poder mudá-las. Não fique Legal. lá no seu cantinho só reclamando, porque aí realmente nada vai mudar, né? Perfeito. E, pessoal, acho que esse podcast, inclusive ponto de vista legal, tem uma reflexão importante e um objetivo muito importante, que é trazer para vocês que estão aí na graduação ou que estão iniciando a carreira, essas reflexões, de não replicar esses discursos prontos, né? Ah, mas a OAB não dá apoio. Ah, mas eu pago a OAB e não tem nenhum tipo de retorno. Mas você sequer conheceu a sua subseção. Você Tem só as foi suas lá. próprias experiências, né? Perfeito, você só foi lá uma vez para pegar a carteira, em algumas situações até virtual, né? Como foi o caso aqui da Gabi. E você não conheceu ninguém, você não trocou informações, networking, você não conheceu na graduação ninguém da OAB. E é claro, né, gente, aquele discurso que todo mundo já deve ter ouvido, que também é replicado, ah, mas a advocacia tá saturada, a advocacia tá morrendo, a advocacia não tem Que mais até espaço, cansa de ouvir, que até né? cansa, exatamente. Gente, e aquele advogado que replica esse discurso, muitas vezes ele não tá participando de nada, de um congresso, não tá fazendo algo diferente, que é um podcast, Uma atualização, uma atualização, um estudo numa comissão. um estudo numa comissão. Tá parado esperando a oportunidade cair no colo, Exatamente. né? Tá adotando aquele mesmo modus operandi que tinha lá há 10 anos atrás, 20 anos atrás, entendeu? De criar aquela plaquinha, colocar ali no escritório E esperar que e esperar venha. que o Você cliente espera que venha. caia. Exatamente. E a realidade hoje é totalmente Não, diferente, né? e hoje em dia ainda é pior por causa dessa nova realidade. Então, antes ainda tinha que colocar a plaquinha na porta e Sim. esperar o cliente bater. Agora o cara faz uma postagem no Instagram, numa rede social, e ele acha que aquilo tem que ter milhões de visualizações Perfeito. no dia seguinte. Ah, não tá funcionando, não teve, não me trouxe nenhum cliente, vou desistir. Exatamente. E, gente, não é assim. É consistência. Precisa fazer sempre. Precisa de estudo, precisa de disciplina, precisa de estratégia. São coisas que são direcionadas. E hoje em dia, estar perto de outros advogados e de pessoas mais experientes fazem toda a diferença. Muita. Eu falo isso com a minha experiência mesmo, porque eu não tive isso, como eu já falei anteriormente. E eu acho que se eu tivesse, talvez eu estaria muito mais avançada do que eu estou hoje. Que Então, bacana. trazer isso que é importante fazer parte da comissão, e principalmente você, né, que é o presidente de uma das comissões, de uma subseção importante aqui de São Paulo, eu queria que você explicasse para o pessoal como que funciona, o que que tem na comissão, tá bom? Perfeito. Se eu entrar na comissão, o que que vai acontecer? Perfeito. Pessoal, e aqui, só antes de entrar nesse assunto que eu acho que é muito importante, como conhecer uma comissão e como fazer parte de uma comissão, que também é uma dúvida muito importante. Sim. Eu penso que seria interessante também trazer uma outra reflexão aqui, que era um amigo que falava sempre, quem não é visto não é lembrado. E essa é a máxima que eu também utilizo na minha vida. E por que essa máxima, Francisco? Porque quando você pensa no advogado de hoje, o advogado ele tem que estar atuando, pessoal. Seja na sua rede social, seja no seu marketing. O seu cliente ele precisa saber o que é a sua persona. Bom, o que você faz? Ah, eu só posto story na praia. Tudo bem, você pode postar o seu story na praia. Você é uma pessoa Você é uma como qualquer outra pessoa. exatamente. E eu acredito que hoje o cliente quer ver isso, né? Gerar conexão, né? Gerar essa conexão com o cliente. Mas ele quer saber, bom, qual que é a sua área, qual que é a sua especialidade, com quem que você Se relaciona. se relaciona, entendeu? Qual que é a sua opinião sobre determinado assunto? Você vai opinar sobre tudo que não é da sua área, por exemplo? Não, tá? Mas como a Babi falou, gente, só repostar aquela reportagem ali do STJ, do STF, e esperar que o cliente vai falar, bom, beleza, olha, meu advogado é um excelente advogado porque ele repostou uma reportagem do Instagram. Isso não vai te trazer o cliente. Muitas vezes o cliente vai ver que você está repostando, ele vai ler, mas aquela matéria está no site. Então, por que não apresentar? Fazer algum comentário. Colocar o seu sua área. ponto de vista, Colocar né? seu ponto de vista, entendeu? É isso. Então é muito importante isso. Por isso, pessoal, apareçam, né? Apareçam. Seja com podcast, seja fazendo parte de um congresso, de uma palestra, ou até mesmo de uma comissão, tá? E como fazer parte de uma comissão? Na graduação, é uma dúvida muito comum,
Mas, Francisco, eu não tenho ninguém na família que é advogado, eu não tenho ninguém que As possa me muletas. orientar, exatamente, as muletas, né? E como que eu faço parte da OAB? Porque eu imagino, desde a graduação, que a OAB é para advogado, né? Mas não, pessoal. Na graduação, você já pode fazer parte de uma das comissões. Qual que é o caminho mais prático, tá? Como as meninas falaram aqui, normalmente o endereço do seu bairro ou da sua faculdade ou do seu escritório é um direcional para a OAB, para a subseção. Aqui em São Paulo, as subseções são divididas por regiões, então nós temos aqui no Tatuapé, uma da Zona Leste, temos a Penha, temos São Miguel, Vila Prudente, Itaquera. Na Zona Sul nós temos Santo Amaro, OAB Jabaquara, Ipiranga. Então é importante que você direcione, por óbvio, né, para aquela que tenha uma praticidade maior para você, por conta do deslocamento, da logística, mas não tem nenhum problema se você participar de outras subseções, tá? Então, no próprio site da subseção, você vai ver um campo lá, comissões, e nesse campo você tem lá o presidente da comissão, a temática da comissão e, normalmente, o contato daquele presidente, seja um WhatsApp, seja um endereço de e-mail, para que você possa entrar em contato. Normalmente, essas comissões, elas têm um formulário de preenchimento para você fazer parte do grupo. Então, aquele presidente vai querer saber, bom, qual que é a sua área de atuação? Ah, mas eu sou da graduação, não tem problema. Você tem algum interesse? Você quer falar de penal? Você gosta de direito ambiental? Você quer conhecer uma área diferente? Até as meninas falaram aqui, nas comissões nós temos temas que sequer são abordados na faculdade. Sim. Pessoal, coisa muito diferente. Leilões. Eu acredito que nem tem essa matéria na Não grade, tem nem né? direito imobiliário. Direito imobiliário, Não tem. né? Porque passa muito superficial ali em civil e só. Perfeito. E eu acho que algumas faculdades até colocam como optativa, né? Então você pode fazer muitas vezes virtual, né? Sem ali um professor para tirar dúvidas, né? Aquele módulo do telepresencial ou do virtual. Então, na própria subseção, no site da subseção, você tem uma lista muito grande de temas. Seja de trabalho, violência contra a mulher, da jovem advocacia e do acadêmico. Do acadêmico, por óbvio, que é mais voltado para aquele que está aí na graduação. O advogado pode participar dessa comissão? Pode participar. Ele participa como conselheiro, ele pode participar adotando um acadêmico para fazer um artigo científico. E desde a graduação você consegue produzir conteúdo e fazer o network, conectando com outras áreas do próprio direito. Ah, mas Francisco, eu queria fazer alguma coisa diferente. Mediação e conciliação. Uhum. Você tem essa comissão Maravilhoso. maravilhosa, entendeu? Alguém já falaram aqui justiça restaurativa. Uma Ainda outra não trouxemos temática o tema, mas é um tema muito interessante. diferente, pessoal, muito diferente também, adotada hoje em alguns tribunais para resolução de conflitos. E temos comissões específicas sobre esse tema. Então você entra em contato com aquele presidente. Ah, mas Francisco, não achei nada naquela subseção, por algum motivo aquele site está desatualizado, que pode acontecer. Na própria subseção você pode entrar em contato, seja por e-mail, pelo telefone, e pedir ali o presidente ou o contato de alguém que tenha aquela comissão no momento. Por quê? Todos os anos, tá, pessoal? Os presidentes de subseção e de comissões têm as eleições, tá? Inclusive, esse ano a gente vai ter as eleições agora em novembro. E há uma eleição, que são os próprios advogados que votam, né? Até a gente encontra alguns advogados que só vão para ou retirar a carteira ou para fazer o votação. voto, entendeu? Só pisa uma vez no ano e Uma olha lá. vez, exatamente. E muitas vezes até reclamar, porque eu tenho que ficar votando, entendeu? Tô perdendo tempo aqui. E nesse momento, é quando você tem ali acesso ao diretor daquela comissão, seja o presidente, o vice-presidente, ele te adiciona num grupo de WhatsApp e lá passa algumas informações gerais, tá? Bom, a gente tem reunião, tem oficinas práticas. Na minha comissão, por exemplo, que é a comissão da Jovem Advocacia, lá no OAB Jabaquara, nós temos reuniões a cada dois meses, tá? Então, é uma reunião que a gente vai discutir com os próprios membros. Bom, o que você tem de ideia para trazer para a comissão? Ah, eu queria um tema específico sobre direito da mulher. Ah, vamos pensar no palestrante. Você tem alguma sugestão? Ah, tem uma sugestão que é um colega que é de outra subseção e pode vir aqui fazer uma palestra. Ah, o que a gente pode trazer de pauta? Olha, tem um tema muito importante para a gente fazer uma live. E aí são nessas reuniões que você aborda esses temas, tá? E na própria comissão dos acadêmicos, que eu fiquei 3 anos, era a mesma linha. A gente fazia um pouco mais, né? Fazia reuniões mensais com encontros à época, na pandemia, infelizmente, virtuais. Mas hoje, muitas subseções adotam o presencial. E nas oficinas é quando você troca essas informações. Você conhece outro advogado, conhece outro acadêmico, e lá também é uma coisa muito importante, tá, pessoal? Nesse momento, você tem uma conexão com aquela OAB. Quando você está na graduação e você se forma, que vai para o 6º ano, você já tem um leque de pessoas que você conhece dentro da OAB.
E que você demonstra o seu interesse, que sabem a forma como você Perfeito. trabalha, como você atua. Perfeito. Pessoal, hoje eu acho que eu posso falar assim com propriedade que a maioria dos meus amigos são da OAB. Aquelas pessoas que eu tinha no ensino médio, assim, o contato é muito pequeno. Claro, um ou outro de infância, mas a maioria dos meus amigos são da OAB. E assim, E a família, né? a família, exatamente. Você tem até alguns eventos sociais da própria OAB. Festa junina, aniversários. E lá você cria um vínculo. E por que que você cria esse vínculo, Francisco? Porque vai além do network profissional acadêmico, sabe? Sim. É uma conexão que você faz com pessoas que pode gerar oportunidade de emprego, Uhum. de um podcast. Eu até peguei esse projeto que a gente estava comentando do Júri, que foi no ano passado, e daí nasceu um convite para ser um host num podcast. Olha aí que legal, tá E olha vendo? que legal. Olha quanta oportunidade aparece, Quanta né? oportunidade. E, pessoal, é aquele advogado, aquele acadêmico que não faz esse tipo de atividade. A dificuldade é muito maior, pessoal. Muito. Ó, escuta a tia aqui, viu? É muito maior. Vai por mim. Muito maior. E aí aquilo, ele vai replicar aquele discurso, entendeu? Vai. Ah, é mas eu tô isso. postando as minhas coisas na rede social, lá do STJ, e ninguém tá me procurando. E outra, a gente teve um convidado que falou exatamente isso. Se a galera que fica falando, a OAB não me representa, a OAB não me representa. Cara, se o seu órgão de classe não te representa, quem vai te Quem vai te representar? É isso. Quem vai te representar? Esteja lá, faça acontecer, se faça presente. Ah, É. não tenho tempo, não gosto. Tudo bem, acontece, mas não reclama. Mas faz parte do trabalho. Tem Faz que parte, arrumar Entendeu? pessoal. isso, né? Então, Faz parte. E assim, eu isso. vou ser até repetitiva, porque eu sempre acho que todo episódio eu falo sobre isso. Mas a ambiência é tudo. Muito, muito. É muito importante. Que nem os seus amigos, são profissionais também, são advogados também. Perfeito. E você troca muita figurinha com ele, Muita, muita. com toda certeza. Muita. E aí vão falar assim: o Francisco atua nisso daqui. Se aparece algum cliente, ele vai lembrar de você. Perfeito. Isso é muito importante na prospecção de cliente Muito. também. E é muito comum a gente se deparar com um cliente que traz um tema, exemplo, leilões. Só que esse tema, muitas vezes, tem reflexos em outras áreas, né? Sim. Seja, de repente, trabalhista, cível, contratual, Às vezes ele tem família. uma holding, vai Uma com empresarial, holding. tributário tem bastante. Mas, Babi e Gabi, eu não consigo fazer nada de leilão porque minha área é, sei lá, criminal. Nesse contato que você tem com esses outros colegas, você cria essas parcerias. E você faz essa parceria para você não perder aquele cliente. Então, aquele cliente entra no seu escritório pelo leilão. Você tem um braço, que seria a Babi, exemplo, que faz o criminal. Ela me atende, a gente faz aquele atendimento do cliente. E depois eu tenho a Gabi, que também atua em outra área, que seria, por exemplo, contratual. E esse cliente, ele está dentro do meu escritório. Ele está recebendo o atendimento criminal. Ele está recebendo o atendimento do cível, do família, da Babi e da Gabi. E veja, eu não perdi esse cliente. E outro, esse cliente tem amigos, esse cliente tem familiares. Perfeito. Olha, esse cliente está trabalhando dentro daquele meu escritório. Várias outras temáticas que ele chegou pelo leilão. E eu não perdi esse cliente. Uhum. E eu poderia simplesmente ter falado, bom, eu não tenho atuação nessa área. Ele vai para um outro advogado, que a gente brinca hoje que é o full service, né? É. E aí ele faz tudo. Que tem um monte Isso. deles. E ele tem um monte de braço, né? Que são esses networks, seja da OAB, seja do mundo acadêmico. Esse outro advogado tá fazendo certo, Tá né? fazendo certo. E aí ele pega aquele seu cliente, entendeu? Porque o seu cliente vai falar assim, olha, Babi, Gabi, então, o advogado lá, ele tá fazendo tudo. Eu gostei do trabalho dele. E, inclusive, ele sugeriu que eu trouxesse o leilão para ele também. Então, você acabou perdendo esse cliente. Uhum. Então, isso é muito importante. Por quê? Ah, Francisco, a questão do network profissional é muito importante. Demais, demais. Do acadêmico também. Gente, até um outro braço. Desse projeto do Júri nasceu a oportunidade de ser professor. Olha Olha só, só, que que legal. bacana. Com uma outra colega que fez o convite. Então, assim, olha que loucura. E como é importante, né? Você tá junto ali, tá aparecendo. movimento. Tá em movimento e tá, como você falou, né? Num ambiente certo. Com pessoas que estão ali na sua área, né? E aí surgiu também essa oportunidade do podcast, além da questão do professor. E vejam que situação engraçada. A questão do professor era um sonho. Eu Sério, você sempre sonhou em ser sempre sonhei em professor? professor. Mas assim, não tinha nenhuma oportunidade na área, né? Por conta também ali da falta de experiência nesse momento como professor. E aí surgiu essa vaga de uma outra colega que me fez o convite. Eu falei, claro, eu abracei, assim. E assim, dessa vaga, já me surgiu outros projetos, inclusive na ESA, pessoal. Legal. Pra É dar a ela- importante falar sobre isso. Na ESA. Ah, o que é a ESA, Francisco? É a Escola Superior de Advocacia. ESA, a Escola Superior
de ensino da advocacia, tá? É um dos braços da OAB, então, até para quem está sempre questionando, né, criticando a OAB, aqui em São Paulo, nós temos um projeto muito bacana, que é você utilizar a sua anuidade como créditos para esses cursos, que normalmente são extensões, em algumas situações até pós-graduação, e você utiliza, então, a sua anuidade no próprio curso. E aí me surgiu também uma oportunidade para dar um curso da ESA. Que legal. E Muito que bacana. curso do quê? Desculpa a É pergunta. um curso de júri. Ai, que Nossa, super legal. bacana. Muito legal, né? Muito legal. E nós temos um outro projeto, que é um curso que a gente também percebe, conversando com advogados e com acadêmicos, de sustentação oral. Isso é muito importante. Muito importante. Nossa, Muito importante. extremamente importante, porque a maioria das pessoas não tem sustentação oral na faculdade. Muito, muito. Não tem prática. E ninguém vai atrás. E quando você se forma, você tem uma sustentação oral pra fazer, o que eu faço Que eu faço, né? agora? Tá Por na onde eu- frente, lá É. começa a tremer na base. Como que faz, né? E assim, é o que a gente conversou alguns episódios atrás. Não é só saber fazer, tem a parte do emocional. Sim, sim. Você precisa se sentir seguro, você tem que estar emocionalmente seguro pra fazer aquilo, senão Perfeito. vai tudo por água abaixo. Você pode Perfeito. ter estudado, pode ter treinado. Se o seu emocional estiver abalado, tudo vai por água abaixo, você não vai Muito. conseguir fazer. Então isso é super importante. Não, assim, e o que a gente estava falando desde o começo, né, pessoal? A faculdade, muitas vezes, ela ensina o teórico. Em alguns casos, só como você passa na OAB, primeira e segunda fase. Só que aquelas soft skills, aquelas habilidades, né? Seja inteligência emocional, seja comunicação, seja como negociar com o cliente, ou até mesmo ali na mesa da advocacia, ou melhor, na audiência, você não tem isso na faculdade. E aí você Pouquíssimas. pouquíssimas, assim. Quando você tem algo muito superficial que não te ensina ao sexto ano, que é o temido sexto ano. Que é quando você vai exatamente com uma situação dessa. Você tem um cliente, você tem um recurso e surgiu a oportunidade da sustentação oral. E agora, o que eu faço? Bom, eu não tenho aquele meu network, eu não sei da minha área quem que poderia fazer esse serviço para mim. Eu vou ter que correr atrás, então, de um profissional. E também é um nicho muito importante, tá, gente? Tem alguns advogados que só vivem de sustentação oral. Eles só fazem sustentação oral. É uma oportunidade, Uma porque ótima muitos oportunidade. advogados não sabem. Então, por exemplo, eu não quero advogar, eu não quero fazer tal coisa, tal coisa. Se você é bom em sustentação oral, por exemplo, isso pode ser um infoproduto dentro do seu escritório. Muito, Sim. perfeito, perfeito. Né? Porque tem gente que não faz, não sabe fazer, não gosta de fazer, não tem emocional pra isso. Perfeito. O advogado pode ser maravilhoso em teses, em jurisprudência, mas na hora de fazer uma sustentação oral, o cara treme na base e não consegue. Perfeito, perfeito. E aqui, Babi, Gabi, acho que é muito importante também, algo que a gente sempre percebe, assim, no acadêmico, ou até mesmo no advogado que está iniciando. Bom, eu vou ser advogado empregador, então vou empreender. Eu vou ser advogado empregado, CLT Premium, né, que a gente brinca. Hoje é muito difícil conseguir advogado CLT Premium, hein, gente? Muito difícil, muito difícil. Hoje só tem mais o associado, né? Ou eu vou fazer, de repente, algo diferente. Vou ficar como advogado associado, trabalhando com o escritório para ter experiência e pensar no concurso, que seria, entre aspas, ali aqueles dois barcos, né? Você tá com o pé num trabalho, né? Então, recebendo uma remuneração, ou às vezes empreendendo, e também pensando em concurso. E aí, acho que é muito importante a gente deixar uma outra dica para quem tá pensando agora, começando a carreira, tá ainda na graduação, definir o perfil. É importante. Qual que é o meu perfil? Porque às vezes a gente tá batendo o pé. Muito, como muito. que tem aquele ditado? Morrer em ponta de Morrer faca. em Morrer em ponta ponta de de faca. faca pra ser uma coisa Perfeito, que não é seu que perfil. não é o seu perfil, é o que a gente tava falando da sustentação oral. Mas eu não tenho essa habilidade emocional e eu não tenho no meu escritório esse profissional que faça isso. E por que não, então, contratar um profissional para que você desenvolva isso? Ou ainda, em algumas situações, para que ele faça exatamente isso. Ir lá e fazer a sustentação oral. E um terceiro ponto aqui é, se eu sei fazer, eu posso ensinar alguém a fazer. Perfeito, Um advogado que não tem perfeito. segurança. Então, você ainda pode dar uma consultoria para outros advogados sobre isso. Consultoria. Legal. Acho que vocês tocaram num assunto muito importante, que é as mentorias, né? É. Eu acho que hoje é uma situação que bombou na pandemia. A gente via muito o advogado vendendo aqueles cursos, né? Fujam dos 5 dígitos em uma semana. entendeu? Marketing Exatamente, entendeu? Fujam disso, tá, pessoal? E isso Vai é só importante. frustrar a É pessoa. só frustração. E assim, gente, E dinheiro jogado no lixo. é dinheiro jogado no lixo. E é muito importante. Você é advogado. Você tá estudando direito. Tem essa cautela mínima, né? Pega ali o nome da pessoa, vai lá no Pesquisa. Jus Brasil, dá uma olhada, vê se a pessoa realmente atua naquela área, porque em algumas situações, infelizmente, a gente tem ali criado um perfil que não é
exatamente o que ele tá querendo É passar, entendeu? engraçado você falar isso, porque eu tive uma conversa com uma amiga essa semana, ela tava super em dúvida de entrar numa mentoria ou não. A Gabi até sabe quem é. E eu fiz essa mentoria, e pra mim foi maravilhoso, Legal. então eu super indiquei. E eu fiz exatamente isso que você falou. Eu falei, olha, sabe o que você pode fazer? Indiquei pra ela. Entra lá no Jus Brasil, Perfeito. vê se ela tem processos da área, vê o que ela faz. Não fica só seguindo no Instagram, Sim, porque Instagram é vitrine. exatamente, gente. O Instagram, ele vai vender uma realidade que ele quer, tá? Então ele vai criar todo um cenário ali pra você, e muitas vezes aquele cenário de ostentação, né? Então a Ferrari, aquele carro um pouco mais... até em algumas situações o helicóptero, né? Também. Exatamente, Pra mim entendeu? também. Então assim, olha, não citando o nome, mas a gente acaba vendo essa situação com frequência no Instagram, né? E quem tá no meio e quem entra no digital, Exatamente. ele sabe, todo mundo sabe Que quem sabe, exatamente. Então, assim, cuidado, né, pessoal? Olha, a gente tá falando aqui de um nicho que tem que ter essa cautela, que é a advocacia, é. Sim. que é o estudante. De pesquisar, verificar realmente Ver o que aquela realmente essa pessoa fonte. construiu, Perfeito, né? perfeito. Se ela tem realmente esse... Porque às vezes a pessoa tá construindo o patrimônio que a gente vê lá, mas De por curso. conta do curso. E outra, quem Perfeito. você também quer ser para os seus clientes, para o seu público. Porque, às vezes, quem tá entrando agora, eu mesmo, no começo, eu olhava e falava, nossa, eu nunca vou conseguir chegar a ser desse jeito, né? Do jeito que eu tô agora. Ou então, querer demonstrar algo que você não é, que você não Perfeito. consegue entregar. Então, esse é o tipo de profissional que você quer ser no mercado? Legal. Babi, acho que você tocou num ponto muito importante. A tendência nossa é sempre ver a grama do outro mais verde, né? É. Então a gente sempre olha a vida da pessoa e fala, nossa, que situação, né? A pessoa já tá ali, conseguiu sucesso. Mas será que realmente é o sucesso? Porque o Instagram, todo mundo sabe. Você cria todo um cenário, né? Muitas A grama vezes. do vizinho é de plástico. Perfeito, Falou, é exatamente. vitrine, é Exatamente. totalmente vitrine. Perfeito, é vitrine, perfeito. Então, assim, cuidado com essa comparação, tá? Todo mundo aqui tem seu tempo, tem seu processo, seja para graduação, seja para quem está iniciando a advocacia. Como a gente está falando desde o início, cerque-se de pessoas que têm ali um nicho de atuação parecido com o seu. Mas eu tenho várias dúvidas, qual que é o nicho que eu quero? Vai lá, procura, vai em uma ou mais comissões, vai em outras subseções, conheça um pouco aquela temática. Mas eu tô em dúvida entre trabalhista e penal. Totalmente diferente, né? Mas sei lá, pode ser. Por que não ir numa reunião de comissão de direito penal para você conhecer uma temática, debater um tema, conhecer outros advogados da área, trocar experiências e depois você vai lá em criminal e tem uma mesma situação. Eu vou ver um júri, vou assistir um júri, mas eu tenho um pavor em comunicação. Bom, talvez ou você tem que trabalhar essa técnica, ou você tem que repensar a sua área. E tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem você mudar. O que não pode é, como a gente tá falando desde o início, você ficar parado e replicar esse discurso de, olha, não, mas Sim. eu tô 5 anos na advocacia, tá saturado, só tem mais advogado, né? E, gente, lá na OAB, todos os meses, isso até, entre aspas, assustador para algumas pessoas, né? São 2 entregas de carteira, normalmente, tá? No mês. E são 70, 80 novos advogados todos os meses na subseção, tá? Imagina isso replicado no estado de São Paulo em tantas subseções. Então, assim, a tendência realmente é crescer. Mas é o que a gente falou desde o início, pessoal, esse destaque. Saia, apareça, sabe? A vida é dinâmica, É você tem que estar em dinâmica, movimento o tempo perfeito. inteiro. E você tem que se adaptar ao mundo, não o mundo se Perfeito, adaptar a você, exatamente, né? exatamente. Então, por exemplo, hoje a gente tem internet, marketing digital. Faça, apareça. Eu sei que não é legal Não é ficar lá legal isso. postando stories, aparecendo. Às vezes você é uma pessoa mais introvertida, né? Não gosta de aparecer muito, mas faz parte do trabalho, Sim. né? E hoje nós temos tantas ferramentas, né? Em algumas situações nem aparece ali, só aparece sua voz, você cria todo um texto, um Sim. roteiro. Explica, por exemplo, a notícia que você só ia republicar ali no seu Instagram, sem qualquer conteúdo, né? Apenas uma informação, que era um conteúdo informativo do próprio site do tribunal, por exemplo, e você poderia ter comentado, feito as caixinhas, né, que a gente brinca, para interagir com os seus seguidores, né, e trazer ali no marketing digital, de repente, um cliente novo. Mas Francisco, veio um cliente trabalhista, eu não faço. Lembra da parceria lá atrás? Olha as oportunidades. Olha as oportunidades, entendeu? Bom, eu não faço, Francisco, mas no meu escritório eu tenho isso, entendeu? E eu conto com a Babi, com a Gabi, que atuam nessa área. E eu consigo trazer esse cliente pro meu escritório, entendeu? Ele está sendo atendido pelo meu escritório, com a minha parceira, com a minha sócia, que fazem essas áreas. Então, veja, eu não perdi o cliente. Mas se aparecer, de repente, alguma coisa em leilão, que é a minha área, ele tá no seu escritório, entendeu? Ele já tá lá, ele já comprou um produto seu. E lembra da sustentação oral, que também pode ser um produto? Por que não a audiência? Eu não faço audiência, mas a Babi é uma excelente audiencista.
Ela adora fazer audiência. E a Gabi, nossa, adora fazer peça. Eu defini o meu perfil. Eu sou um perfil mais comercial. Como assim? Eu gosto de ir lá, conversar com o cliente, fazer a precificação, negociar, fechar o contrato. Então, beleza, vamos fazer esse contrato com o cliente e a Babi vai fazer o operacional, ela vai fazer a peça, depois vai fazer a audiência. Então, defina o seu perfil. Ou a Babi pode fazer a peça e uma outra pessoa fazer a audiência. Perfeito, É, perfeito. O várias autoconhecimento é parcerias. tudo. Exatamente. Perfeito. O que a gente tá tentando destacar desde o começo, que eu acho que ficou claro, é essa questão de você se conhecer, trazer sempre para o seu público a sua persona, né, a sua atuação, e que dentro do possível você consiga fazer essas conexões, tá? Uhum. Eu não tenho, como a gente falou, berço de ouro, eu não nasci com ninguém, com escritório na família, eu não tenho nenhuma conexão. Então você vai conhecer pessoas, vai para um congresso. A gente teve um congresso da Jovem Advocacia agora no Sim, sábado, Sim. né, há uma semana atrás, aqui em São Paulo. Vai ter outro. Vai ter Vai ter outro em outro. Vai ter agosto. outro, né? Vai ter outro em agosto, é Quando verdade. que vai ser? A gente tem um congresso, tá? Dia 3 de agosto, no Alber Jabaquara, da Jovem Advocacia. A gente vai deixar o link pra galera Isso, se inscrever e legal, participar. legal. Ó, se você já é de São Paulo, já vai no congresso, conhece boa. a galera. Conhecer pessoas, estar em Perfeito. movimento. Perfeito, nossa. E assim, a gente não vai adiantar alguns convidados aqui para não dar muito spoiler, também faz parte do Surpresa. suspense, mas a gente tá divulgando já alguns, tá? Então eu já vou divulgar. O Leonardo Sica, que é o vice-presidente da OAB São Paulo, vai estar falando de sustentação oral. Que Super bacana. referência. Muito referência. E assim, é um tema super relevante para a jovem advocacia, porque como a Babi falou, há uma dificuldade do jovem advogado, ele não tem isso na faculdade. E muitas vezes ele tem dificuldade de comunicação, sabe? Como negociar, como precificar. E imagina fazer uma sustentação oral, que tem além da questão técnico-emocional. Sim. É muita dificuldade Muita. pra quem acabou de começar. Muito Mas lindo. são momentos de plantio, Plantio. né? Você vai plantando em pouquinho, depois você vai colhendo lá no futuro. Com certeza. Eu escutei uma frase ontem num podcast que o Flávio Augusto, não sei se vocês conhecem, que é Claro, legal. uma super personalidade aí, ele falou referente a isso. Você só vai colher aquilo que você plantar. Legal. E hoje todo mundo acha, principalmente no digital, que o digital é mais fácil, o digital é amplo. Se você não plantar ali Perfeito. dentro, você também não vai colher. Então, é a mesma coisa. Saiu da faculdade, você quer ter um escritório renomado, você quer ser um escritório boutique, igual a gente estava conversando ontem, você precisa plantar Perfeito. esse caminho. Você precisa entender quem você é, o que você quer ser, o tipo de cliente que você quer atrair. Com E certeza. eu acho que participar dos eventos, ir nas comissões, entrar em contato com o seu órgão de classe, que é sim o órgão que te Pois é. representa, é extremamente importante para você entender tudo isso. Então, porque é difícil, porque não vou conseguir, porque é muita coisa. Cara, tudo é difícil. Tudo é difícil. Você vai ter que escolher o seu Tudo é difícil. Gente, até E acordar cedo aqui. Não, é verdade. Sim, Foi um dos temas Foi antes um de dos começar o temas. podcast. exatamente. E por que não começar a plantar desde a faculdade? Legal. Desde a faculdade você já pode começar. É verdade. E são hábitos que a gente cria. Isso. A gente é condicionado a não fazer. O nosso cérebro é condicionado a ter preguiça, a economizar energia e tudo mais. Então, assim, se você ficar nesse ritmo mais lento, a sua advocacia vai ser mais lenta, a forma como você vai ganhar dinheiro pode ser mais lenta. Perfeito. Então, faça o movimento contrário e atrai aquilo que você quer Legal. daqui pra frente. Não, muito boa, gente. A gente até tava brincando agora da questão de acordar cedo, né? Porque a Gabi é a nossa referência aqui. Ai, meu Deus. Ela acorda super cedo, gente. E tá tudo bem. E assim, eu tentei ela gosta. colocar. Ela gosta, exatamente. Eu tentei Mas é implantar. perfil, né? É perfil. Eu É. tentei implantar isso na minha vida, não funcionou, tá, gente? Mas tá tudo bem, tá? Então, o que a gente tava falando, é difícil acordar cedo. É difícil você colocar uma rotina. É difícil você estudar, às vezes, fora do seu horário, né? Sim. Mas você tem que colocar. Porque é o plantio, essa semente que você vai colocando ali, é o network que você vai fazendo. São pessoas que você vai conhecendo. A gente trocava até informações antes aqui nos bastidores, e a gente já pensou, por que não a gente fazer uma gravação e falar sobre leilões, né? Porque é um tema que tá super em voga. Todo mundo tá querendo saber como que entra nessa área. Então, por que não falar com especialistas aqui, que são a Babi e a Gabi? Então, tudo isso, gente, se eu tivesse em casa reclamando, ou de repente só fazendo aquele mesmo discurso de sempre, olha, a advocacia está saturada, eu não tô aparecendo, meu cliente não tá vindo, gente, eu não ia criar essa conexão. Eu não ia criar essas oportunidades. Lembra da oportunidade que a gente criou lá atrás? A gente criou um júri, né? Com uma equipe muito fantástica, e dessa oportunidade surgiram várias outras, sabe? A gente criou ali um leque, um contato com o tribunal. Hoje a gente conhece pessoas do tribunal.
E assim, isso facilita o quê? O seu dia a dia. Porque quando você vai conversar com pessoas, é um networking. Ah, eu conheço uma pessoa do tribunal que é da assessoria e ela consegue me dar uma força com um evento, com uma divulgação de uma palestra, com uma divulgação do meu curso, por exemplo, que eu fiz. Então, tudo isso acaba sendo o plantio, sabe? É você tá em movimento, você tá participando do seu órgão de classe, Criando suas criando suas oportunidades. oportunidades, entendeu? Não fica achando que a oportunidade Vai vai bater aí bater, na sua nossa, portinha, exatamente. Não vai, amigo. E uma vai. coisa importante de falar, não adianta você ir num congresso ou participar de uma comissão e não ser ativo. Perfeito, Né? perfeito. Porque você tem que conversar com pessoas, se Perfeito. apresentar, ser ativo ali naquele congresso, numa palestra, na comissão. Porque ninguém vai também chegar em você e vai falar assim, então vamos se conhecer? Não, você tem que se mostrar aberto. Perfeito, Né? perfeito. E só mais um ponto gente, no começo, se você é um pouco mais introspectivo, tem um pouco mais de dificuldade, é normal você ficar ali no primeiro congresso mais tímido. Perfeito. Mas no segundo você vai ficar um pouco menos, no terceiro você vai fazer um amiguinho do lado. Só não desista. Porque aos poucos você vai construindo essa pessoa que você quer pro futuro, esse Exatamente. profissional. Porque ele não nasceu com Não você. nasceu, não nasceu. Né? Às vezes você pode ter um perfil, você pode ter uma habilidade, mas tudo isso você precisa aprimorar para Com você certeza. conseguir crescer. Ninguém começa do nada, né? Não é mágica, não existe, nossa, acabei de sair da faculdade, amanhã já tô milionário, escritório gigantesco, com vários amigos, network. Não é assim, né? Vamos lá. A gente tava até falando sobre isso também, né? Que gravar vídeos, fazer esse podcast também é um Muito, desafio, muito, né? gente, muito. Mas a gente tem que fazer. Tem que fazer. Nada vai nascer perfeito, Perfeito. né? Você tem que começar e aos pouquinhos vai aprimorando. Não, Não é dom, né? Não é dom da fala, não é dom da escrita. Não é. São aprimoramentos. São habilidades. Pessoal, e olha que legal. A gente tá falando das comissões, né? E veja o número de oportunidades que me criou essa participação na OAB, por exemplo. De lá surgiram esses projetos, essas ideias de participar de reuniões, e eu nunca tinha presidido nada, gente. Eu até imaginava que eu não tinha habilidade nenhuma para ser líder. E eu criei Quem várias diria, habilidades, né? eu criei várias habilidades participando da comissão, acredita? Desde Acredito. delegar a atividade, as coisas, né? Criar reuniões, criar temas e Aprender a se organizar. aprender a se organizar e a comunicação, gente. Eu fui convidado. Gente, olha a voz desse ser humano. Olha essa comunicação, essa oratória maravilhosa. Olha que coisa. Eu fui convidado, e assim, gente, sem nenhuma experiência pra isso, pra ser mestre de cerimônia da entrega de carteira lá na subseção. É verdade. Na minha entrega de carteiras, ele foi o mestre de cerimônias, eu lembro disso. E olha que engraçado, pessoal. Uma coisa simples que não surgiria essa oportunidade se eu não tivesse envolvido naquele ambiente, sabe? Se eu não tivesse criando essas oportunidades. E de lá surgiu essa ideia de fazer sustentação oral, fazer um curso de sustentação oral, desenvolver essa comunicação e treinar, porque eu não tinha apresentações, eu não tinha palestras para fazer, eu não tinha essa facilidade de comunicação, sabe? E foi na entrega de carteira, fazendo ali aquele cerimonial, sabe? Convidando as pessoas para receber a carteira, que eu fui desenvolvendo essa atividade. Essa habilidade, melhor dizendo, tá? Então vejam que, assim, são situações que você cria as oportunidades. Vai na cara e coragem, E vai né? na cara... Ah, gente, eu adoro essa frase também. Olha o corte aí. Gente, se tá com medo, vai com medo mesmo, entendeu? É isso. Eu adoro essa frase. Mas isso é engraçado, porque nesse processo, nessa primeira temporada, a gente veio trazendo convidados super especiais que tentam trazer isso. E a maioria deles fala a mesma coisa. Tá com medo? Vai com Sim, medo mesmo. Nossa, Porque gente. todos nós temos Temos, medos temos. o tempo Não todo. Temos. pode deixar paralisar. Temos, Porque o medo, temos. ele tem isso. Ele quer te Perfeito. paralisar. E você não pode deixar ele tomar conta de você. Porque se deixar, você não vai fazer nada. Não, gente, Você não vai estar em movimento, você não vai ter oportunidades. Perfeito, perfeito. E eu fui num retiro e o palestrante falou uma frase que foi, assim, ficou na minha mente para sempre, que é: aonde as pessoas veem dificuldade, os espertos encontram as oportunidades. Oportunidade, né? Porque se tem dificuldade, a maioria fala, não vou ali. Perfeito. A gente pode até trazer um exemplo dos leilões, que é, aquele imóvel tá ocupado, aquele imóvel tem uma penhora, aquele imóvel tem... E ninguém estuda, ninguém vai atrás, por quê? Aquilo ali é uma oportunidade de investimento, porque a concorrência é menor.
Que bacana. Então, a pessoa precisa ir atrás. Se você sente dificuldade em alguma coisa, pelo menos tente melhorar aquilo. Se você tem uma habilidade que você não consegue desenvolver, eu vejo muito isso com vendas. Eu não sei vender. Ah, eu não sou boa em vendas. Ah, é porque eu não sei. E, gente, vendas é a profissão mais antiga do mundo. Né? E você faz toda hora, né? E todo mundo vende, seja Todo um mundo produto, vende. seja um serviço, para conhecer pessoas, no Verdade. relacionamento. A gente vende o tempo todo, é uma troca. Sim. Não né? tem isso de dom, né? É tudo que você vai aprendendo. É habilidade, né? É. E olha que coisa engraçada. Eu comentei no início que nós temos também um podcast, que é o Podcast, né? Podcast. É. Tem arroba pra gente colocar aqui É também? arroba podcast, tá? Ah, Depois legal. eu coloco A pra gente vocês. vai colocar aqui Isso. embaixo. Aí vocês acompanham também, sigam lá. Vai ser um prazer, que a gente vai receber as meninas lá daqui a pouco. Nos aguardem. Logo, logo estaremos lá. E olha que legal, nós levamos um convidado lá, que é o professor Leandro Leão. Não sei se vocês conhecem, né? E ele levou um tema, assim, que é uma área de atuação no escritório dele, que, gente, eu nunca tinha ouvido falar. Direito eclesiástico. Nossa, não conheço. Nunca. Tecla SAP. É, É, só não pra conheço. explicar aqui rapidinho o contexto. Lá no escritório dele, ele atua com igrejas. Nossa. Então, desde a constituição do contrato social até questões trabalhistas da igreja. Então, esse exemplo que ele trouxe foi muito legal. O escritório faz a captação, hoje ele também, né, participa de algumas reuniões de igrejas, e lá a captação do escritório é pelo marketing digital. Chega naquele contato do WhatsApp dele, um cliente, potencial cliente, ele faz todo o atendimento. E desde a constituição, que é um dos serviços que ele vende daquela igreja, que é muito comum hoje, né, a gente vê um número muito grande de igrejas, ele faz toda a parte da questão trabalhista, questão contratual, Nossa. questão criminal, inclusive, né? Gênio. Gênio, assim, Gênio. gênio. E olha que ele falou, olha, Francisco, eu fui definindo um nicho, um subnicho, até essa especialidade. Que bacana. Muito diferente, E né? é algo muito específico. Nossa, eu nunca pensei nesse direito. É, eu também não. Eu já tinha ouvido falar da Igreja Católica, mas nada específico sobre questão de constituição de capital social da empresa, constituir o contrato social da empresa, fazer toda essa parte de assessoria. E ele falou que é uma das áreas que mais rendem para ele no escritório. Exatamente. Porque tem legal. todo um contexto de constituição da empresa, um CNPJ, a questão das doações, como isso vai entrar tributariamente. Qual que seria, de repente, a questão daquele voluntário? Ele pode pedir depois um vínculo trabalhista? Né? Então, assim, é uma atuação que ele faz dentro daquele serviço do direito eclesiástico que engloba várias áreas do direito. Ele fala, Francisco, eu só cuido do contrato. E quem que atua nas outras áreas? Os meus parceiros. E olha só que engraçado, isso é um ponto importante porque às vezes as pessoas começam a criar conteúdo nas redes sociais ou tentam fazer a prospecção de clientes e acha que quantidade é qualidade. Então, eu tenho, sei lá, 100 mil seguidores, tá bom, mas desses 100 mil, quantos realmente entendem e contratam seu serviço? São o seu nicho, né? Às vezes, um subnicho do subnicho, tipo esse, ele vai ter pouquíssimas pessoas interessadas no conteúdo pouquíssimas. dele, porque não é todo mundo que se Perfeito. interessa pelo assunto. Mas as pessoas que seguem e que estão ali envolvidas nesse nicho vão prestar atenção e vão contratar o serviço dele, porque Perfeito. essa é a ideia de ter a rede social, de ter o Exatamente. marketing, é contratar, é que as pessoas contratem o seu serviço, não é só pra estar lá É bonitinho uma na internet. audiência qualificada. Exatamente. Qualificada, Nossa, perfeito. muito bacana. Muito bacana, gente. Assim, explodiu minha cabeça. Eu falei, caramba, eu Nunca imaginei. consegui aprender Que uma coisa legal. super diferente, assim, que é o que a gente falou, né? Você na faculdade nunca vai ouvir falar em direito eclesiástico. Nunca. Nunca, gente. Quem quiçá em Não, nem direito depois, contratual. gente, nem depois. Eu nunca ia pensar nisso. Descobri agora, Acho depois que de eu ia quase 5 morrer. anos. Eu acho que eu ia morrer sem saber disso. Sabe aqueles vídeos, sabe? Você tem 30 anos e descobriu que... É isso mesmo. Nossa, Foi bem isso. Aí eu falei, perfeito. cara, foi muito louco, porque ele trouxe esse exemplo, e eu falei, cara, olha, explodiu minha cabeça. Que gênio, né? Que gênio, porque ele trouxe um tema super diferente, né? Nichado, que ele atua, ele participa, né? Das reuniões de igrejas e tudo mais. E ele tem todo esse contato com pastores, com pessoas que estão ali naquela temática. E consegue trazer pro escritório dele. Muito bacana. Muito bacana, é o que você falou. Aquele nicho, aquele subnicho que ele atua, e aqueles seguidores que estão ali no Instagram dele, por exemplo, já vão buscar esse tipo de material. Sim. Então ele vai lá e comenta sobre a notícia.
ele vai lá e Ele publica. comenta, né? Ele só não reposta. Ele não reposta, É isso. exatamente, entendeu? Então, veja, pessoal, aquele discurso que a gente sempre vê, ouve, né? Ah, mas tá saturado o direito não tem mais espaço, acabou, a advocacia agora não tem mais condições de competitividade no mercado. Gente, não tem isso. Veja que, de um exemplo que a gente trouxe aqui de um nicho, olha que nicho diferente para você explorar. Que muitos aqui, nós 3 aqui que atuamos, né, com direito, sequer tínhamos conhecimento. Sim. É. E veja como o direito é amplo, né? Porque traz essa oportunidade de você conhecer um nicho, um subnicho, que você tem uma familiaridade. Veja, ele vai para as igrejas, né? Ele atua, ele tá ali no dia a dia, provavelmente, dele nas igrejas e trouxe isso pro escritório dele. E olha que gênio. Ele tá explorando agora uma temática que a gente não sequer conhecia, entendeu? E não necessariamente ele precisa ter muitas pessoas Perfeito! do lado dele, porque os clientes dele são muito qualificados. Perfeito, Nossa, perfeito. foi um exemplo maravilhoso. de Maravilhoso, verdade. maravilhoso. Assim, gente, eu realmente, eu saí daquele episódio, assim, a gente tava conversando, explodiu minha cabeça. Falei, cara, que coisa muito legal. E aí ele também até comentou um pouco das mentorias, de você tá naquele início da carreira e não saber como definir a sua área. Claro, a gente já falou um pouco de networking, conversar com outros colegas, Cuidado com os mentores falsos. cuidados com os mentores falsos. Mas, gente, a mentoria, que também pode ser um serviço do seu escritório. Uhum. Lembra que a gente falou? Olha, na pandemia foi um boom de mentorias, muitos até que a gente tem que pesquisar, né, para ter essa cautela, mas pode ser, inclusive, olha, leilão é um tema super em alta, por que não dar mentoria, né? Por que não oferecer esse serviço? Sim. Porque daí é aquilo que vocês até trouxeram aqui, né? A Babi tinha uma dúvida, ela procurou uma pessoa especializada que era a Gabi Exato. e criaram um podcast. Olha que oportunidade. Olha que oportunidade, entendeu? É. De um nicho específico, acabou surgindo uma ideia muito legal, que foi um podcast, entendeu? E, com certeza, uma parceria bem mais firme agora, não só no âmbito Sim, sim. comercial, no âmbito acadêmico, a gente jurídico. trabalha juntas em Perfeito. vários casos. E- Cada uma tem o criou seu uma escritório relação. Criou lá. uma relação, entendeu? Então, vejam, o seu mentor pode ser até o seu colega, às vezes, Sim. tá? É. Que ele te traz um feedback A daquela gente área. tem que saber pedir ajuda, Tem que né? pedir ajuda. Eu falo que a minha advocacia, ela começou a dar certo depois que eu fiz mentoria. Que legal, que legal. Porque foi... Sabe, o mentor te pega na mãozinha e fala assim, Isso. você é capaz? Perfeito. Porque a gente tem muita síndrome do impostor. Muito, eu tô muito. falando a gente, mas tô falando de mim, tá? Eu tive muita síndrome do impostor. Então, aquele momento de não sei fazer, não sou capaz, passou muito na minha cabeça, uma insegurança. Como que eu vou pegar milhões de um cliente meu e investir? Olha que responsabilidade que eu tenho. Não Então, sou capaz, né? eu tinha muito na minha cabeça, não sou capaz. E eu falei, não, preciso fazer alguma coisa, porque eu tenho que trabalhar. Eu fiz uma mentoria que foi isso. A mentora me pegou na mãozinha, falou, você é capaz. Você estudou? Quantos anos você estuda? Porque se você não tivesse estudado, era uma coisa, né? Tirar o conhecimento da minha cabeça, Sim. mas eu fui atrás de capacitação. E a mentoria foi isso. Me pegou na mãozinha, me ensinou passo a passo, me fez ter confiança em mim mesmo. Porque sem autoconfiança, eu não ia mostrar confiança para um cliente Perfeito, meu Perfeito. e não ia conseguir alavancar minha carreira. Perfeito, perfeito. E vejam, pessoal, nesse exemplo que a Gabi trouxe, é o que a gente estava comentando desde o começo. Não necessariamente você precisa ter nascido num berço de ouro. Ou precisa ter alguém. Se você nasceu de novo, eu já falei isso antes, parabéns. Mas Perfeito, a parabéns. maioria A maioria, gente, a realidade. precisa ralar. Precisa ralar. Porque não tem conexão com ninguém que tem um escritório de advocacia, o que é muito comum, tá? Não teve na faculdade qualquer tipo de prática. Então sai totalmente cru. Não tem qualquer soft skill, não tem habilidade de comunicação, de venda, de negociação. Ou até tem, mas não sabe que tem, não Até sabe tem, mas não utilizar, desenvolveu. tem- Perfeito, Isso, exatamente. perfeito. E aí você precisa começar por algum lugar e de repente a mentoria pode ser esse caminho, né? De mostrar qual que é a sua área, qual que é o seu perfil. Por que não desenvolver determinada habilidade ou determinado ramo, como foi o caso, né? Para você ganhar dinheiro e, claro, desenvolver a sua profissão. Como a Gabi falou, né? Ela estudou para isso. Uhum. Ela tinha o conhecimento, entendeu? E alguém colocou ela no trilho para que ela conseguisse alavancar a carreira. É. Então, assim, tá tudo bem você pedir ajuda, pessoal. E por que não você ter essa conexão, como a gente falou desde o começo, lá no início, sabe? Desde a graduação, participando do seu órgão de classe, que pode ser também uma mentoria, uma espécie de mentoria, né? Participando das reuniões ali, dos feedbacks, trazendo outros contatos, fazendo essa conexão com as pessoas e desenvolvendo a sua habilidade. Até porque depois você mesmo vai se tornar o próprio mentor. Você vai se tornar o É, próprio de mentor, outros entendeu? advogados, Perfeito, né? perfeito. Olha, tenho certeza que a Gabi já tá pensando na mentoria dela. Ah, spoiler.
Porque é isso, exatamente. Você teve uma pessoa que pegou na sua mão Sim. e que te levou pro caminho, entendeu? Por quê? Porque você provavelmente não teve essa expertise na faculdade, que é a regra, tá, gente? A exceção é você ter um curso que te oferece alguma coisa Sim. prática, entendeu? Normalmente você vai ter um curso que vai te passar, ou em algumas situações só te passar a teoria. Ou passar na OAB, por exemplo, né? Fazer um cursinho para OAB. Mas você não teve a prática. Você não sabia como negociar, como escolher a sua área, como ter esse contato. Então, eu não tive isso na faculdade, não tive a conexão com a OAB, não tive o apoio do meu órgão, porque eu não fui atrás, porque eu não plantei a minha sementinha. Então, a mentoria pode ser também um caminho, né? E é legal você procurar um mentor que faça sentido para Pra você, você. exatamente. Você tem uma conexão com Perfeito. ele, vê que ele realmente, é aquilo que a gente falou, né? Fuja dos falsos mentores. Perfeito. Você vê que ele realmente construiu algo, porque não dá para você aceitar críticas construtivas de quem nunca construiu algo, né? Não é isso? E Tem tem até um meme, monte né? por aí. A galera isso. mais rápida é crítica. É verdade, é verdade. Então, você tem que procurar alguém que faça sentido, que você tenha uma conexão, porque a rede social é isso. É isso. Você consegue gerar conexões com pessoas, ver se aquela pessoa tem os mesmos pensamentos que você, se você se vê nela, né? Não precisa se comparar com ela de jeito nenhum. Mas se vê nela, se aquilo ali faz sentido. Para se você, né? Pra sua carreira. Exato. Porque às E vezes aí- você escolhe um mentor que você não se enxerga nele só porque ele é famoso, só porque você olha as pessoas falando que ele é muito bom, mas nele não tem se que ser a conecta. conexão, né? E ver se aquela pessoa é acessível para você. E vai lá atrás. Às vezes a pessoa nem tem uma mentoria, mas manda uma mensagem. Manda mensagem. Olha, eu gosto muito do seu trabalho. Você gostaria de ser meu mentor? Por que não? Beleza, Né? Às vezes acho abre uma oportunidade para a pessoa. Acho que é o ideal, pessoal, você criar esse tipo de laço com uma pessoa que você tem uma referência profissional, ou às vezes acadêmica, ou até mesmo pessoal, Isso. e trazer isso para sua carreira. Porque veja no exemplo da Gabi aqui, ela tinha conhecimento, tinha as técnicas, mas talvez só estivesse fora do trilho. Tava me auto-sabotando. Exatamente, tava a gente brinca, né? Criando situações que aquele medo e que possivelmente diminuíam, né? Internamente a capacidade dela, porque ela tinha capacidade, ela tinha técnica, mas ela não conseguia colocar isso no trilho. E alguém pegou na mão, falou, não, você tem um conhecimento, você tem a habilidade, e agora eu vou colocar você no caminho certo. E alavancou a sua carreira. É Mudou isso. seu mindset, né? Total. Hoje você tá aí, a gente até tava falando da Muito. comunicação, né? Eu falei, como você destravou, veja. Total. Foi Total, uma né? mudança, assim. Foi a virada de chave da minha Virada vida. de chave, a virada de chave. E é isso, às vezes você precisa de alguém que tá disposto a fazer isso, mas ficar reclamando, gente. Ficar com aquele discurso pronto de, olha, tô saturada. Eu já não consigo mais fazer nada na minha faculdade, ou melhor, nada na minha advocacia. Tô perdendo o cliente, ou não tô conseguindo o cliente. Tá, mas você fez algo diferente? Você plantou essa semente? Você fez algo diferente na sua profissão, na sua vida? Não fiz. Então, infelizmente, você vai chegar naquele momento. E que acontece, né? Eu até evito, gente, ver esses relatos, assim. Especialmente aqueles grupos, né? Do advogado faz aquele textão. Olha, a advocacia tá saturada. Ai. Meu cliente foi grosso comigo hoje. Eu não quero mais isso pra minha vida. Aquelas pessoas só reclamam, né? Que te Só dá até uma reclamam. energia ruim. É Só o reclamam. famoso Zé Colmeia. Se você é jovem e não sabe quem é o Zé Colmeia, pesquisa aí no Google. Ó, vida, ó céu. Exatamente. Entregamos a idade. Não, e às vezes, gente, falando nisso, é muito Boa. triste, porque às vezes a pessoa acabou de se formar, tem Perfeito. 2 anos, 1 ano, 3 anos de E já tá de com esse obra, discurso, entendeu? e já tá com o discurso de que tá saturado, É verdade. de que tá Mas sabe o que cansado. acontece, Babi? O que eu vejo muito é a comparação. Muito. Eu me peguei me comparando no meu primeiro ano de advocacia, e eu já comentei isso aqui, que eu me comparava com uma advogada de 8 anos de carreira. Como eu, com nem um ano de carreira, queria ter uma carreira igual a dela. Sim, Não dá. Então, assim, o que eu falo hoje pra mim, eu só me comparo comigo mesma do passado. perfeito. Se eu sou melhor do que a Gabriela do Nossa. passado, ótimo. Perfeito. Se eu não sou, então eu tenho que rever. Eu tenho que Perfeito. mudar alguma coisa, Perfeito. né? Não dá pra ficar estagnada. Então é só daqui pra frente. Sim, Não, sim. eu posso olhar o outro, posso ver como não uma comparação, tem uma palavra certa, mas assim, onde eu gostaria de chegar, o que eu gostaria de ter, uma admiração. A palavra Legal. certa é admiração. Legal. Posso Inspirar, admirar o outro, isso. me inspirar no outro, mas não me comparar. Perfeito. Gente, eu também sou super defensor dessa tese de que a gente tem que estar em movimento sempre, tem que estar desenvolvendo essas habilidades e trazer para essa comparação o que você já melhorou, sabe? Porque a gente não valoriza isso. Muitas vezes a gente pensa na grama do vizinho, que é verde, mas pode ser artificial, né? É. Como a gente falou, pode estar pintada ali, não é É. verde mesmo. E você não pensa no que você conquistou, sabe? Poxa, eu já cheguei até aqui, já desenvolvi um podcast,
já trouxe tanta mudança na vida das pessoas, já influenciei pessoas, já criei conexão com pessoas, É. já fui referência para pessoas, entendeu? Mas você não consegue comparar com o que você já fez. Muito legal a sua reflexão. Você geralmente se compara com o outro. E fica uma E uma autocobrança exatamente. que só judia você mesmo, né? Perfeito. E paralisa muitas vezes. É. Você não consegue sair do lugar porque você fala, eu não vou conseguir, eu não vou ser capaz. É o que a Gabi falou no começo, não sou capaz. Eu até tava brincando, teve um outro episódio lá que a gente recebeu um outro convidado, e eu falei assim, bom, é muito comum você se comparar com essa galera que vai fazer ostentação mesmo, né? Aí você vai ver aquele advogado, olha, gente, em um mês, 5 dígitos, 6 E dígitos. o carro é alugado. E o carro é alugado. Mas aí qual que é o detalhe? Você olha e fala, pô, esse cara tá com um carro muito bonito, né? De última geração. E aí você fala, poxa, com quanto tempo que eu vou conseguir esse carro, né? Só que é isso, o detalhe é, aquele carro é alugado, entendeu? Ou é do pai. Ou é do pai. Então, assim, você trouxe pra sua vida uma impressão de uma outra pessoa, comparando o seu estado atual com aquela pessoa, que cria todo um cenário, né? Propositalmente, pra vender curso, às vezes, né? E você se auto-sabotou. Porque você pensou, poxa, eu tenho, sei lá, tantos anos de carreira e não consegui comprar, até brinquei, a BMW ainda, sabe? É. Então, assim, é isso. Olha que situação. Você tentou trazer pra sua vida uma realidade de uma outra pessoa, Uhum. comprando aquele discurso que não era real, como a gente imagina que é a regra no Instagram, né? E você acabou se auto-sabotando, trazendo pra sua vida profissional, ou acadêmica, ou pessoal, um sentimento de, bom, beleza, eu tô aqui há 5, 6 anos, não consegui ainda aquilo, então eu sou um fracassado. Não, você tá plantando a semente. Ou a gente espera que você esteja plantando essa semente, né? Esteja em movimento. E ó, só um ponto. Às vezes o cara conquistou aquilo porque esse era o objetivo da vida dele. Então ele tava num ponto, ele tinha um objetivo e ele traçou ali Perfeito. uma execução para chegar naquele Boa. ponto. Então, a análise que as pessoas precisam fazer é o que eu quero lá na frente, onde eu estou, para onde vou. Boa. Então, o caminho que você vai traçar até chegar até lá, você vai ter que abdicar de muita coisa. Muita Você coisa. tá preparado para isso? Muita Você coisa. quer realmente isso? Então, tem que fazer as análises. Como a Dani trouxe pra gente no último episódio, se faça pergunta, se questione, né? Comece pelo porquê. Legal. Por que você quer aquilo? E como você vai fazer aquilo? Então, tudo bem, você quer uma BMW, o que você vai ter que abdicar para ter a BMW? Sim. Como que você vai fazer para chegar lá? Então, não significa que você não vai conseguir aquilo. Só tem que fazer uma análise do que você precisa fazer para chegar até lá. Perfeito. E se realmente você quer aquilo. Porque às vezes Uhum. você olha no amiguinho e fala, nossa, aquilo ali é legal, hein? Preciso ter aquilo. É mais Será que comum, você né? realmente Sabe o que é quer? importante falar também? Porque o sucesso para um pode não ser sucesso para o Perfeito. outro, né? É. Então, às vezes, o sucesso para um é ter uma casa, um carro de milhões. Isso. Mas para o outro, não. Às vezes, o outro só quer viajar. É. O outro quer constituir uma família, aquilo já é sucesso Isso. para ele. Então, não adianta ficar se comparando, né? Gente, aproveitando esse gancho aqui, um tema muito importante, que eu tenho percebido que cada vez mais há um debate e uma preocupação, que é a questão da saúde mental, né? Sim. Então, o que a gente estava falando aqui sobre, o que pode ser sucesso para um, não necessariamente é o sucesso para o outro, muitas vezes a pessoa tem essa questão material, né? Então, de repente, ter um carro, ter uma casa na praia e etc. Mas para outra pessoa, a paz para trabalhar, para estar ali na profissão que ela escolheu e ter uma conexão com pessoas da família, de amigos, da rede social, ou até mesmo ali da OAB, é o sucesso, entendeu? Uhum. Não necessariamente vai significar que, bom, beleza, eu não consegui a BMW, que eu sou um fracassado. Não, eu tenho um sucesso, exemplo, né? De uma vida pessoal tranquila, que eu tenho uma profissão que eu gosto de fazer. Tenho conexões com pessoas reais da minha vida, Tenho amigos. mais tempo. Tenho mais tempo. É. E acho que essa é a dinâmica. Eu até li uma frase, agora não sei se eu vou lembrar agora para reproduzir. Mas em resumo era o seguinte contexto, tá? Eu não vivo para trabalhar. Eu trabalho para viver, entendeu? Nossa, muito bom. Muito É boa, isso. né? Exatamente, acho que é um dos lemas da minha vida também, sabe? Eu prezo muito por esse ambiente, sabe? Por ter essa paz, assim, de sair com a minha... Eu tenho uma filha, né? Sair com a minha filha de 5 anos, que é a Helena, vai fazer aniversário agora no dia 15 Ai, de que legal. julho. Que legal. Parabéns, Logo, logo. Helena. Pois é. No dia do podcast já vai ter ido. Né? É verdade. Parabéns, Helena. Parabéns, né? E assim, eu prezo muito por ter esse ambiente, sabe? De sair com a minha família, de aproveitar, de estar com amigos. E isso também significa sucesso pra mim, sabe? Ter essa Tempo de liberdade, qualidade. tempo de qualidade, entendeu? E eu acho que hoje a advocacia preza muito por isso, sabe? Essa nossa geração, né? Preza muito por isso. A entendeu? advocacia 4.0 veio diferente. Diferente, entendeu? Sim. Então, assim, poxa, eu vou trabalhar, mas eu quero também aproveitar, sabe? Eu quero estar com meus amigos, eu quero ir pegar o meu filho na escola, quero aproveitar aquele momento com meus amigos, né? Com a minha rede social,
com a minha rede de Com pessoas, você né? Com mesmo. você, entendeu? Fazer sua academia, Sua seu academia. crossfit. Perfeito, exatamente. Então, assim, acho que essa também é uma preocupação importante. Que a gente sempre tem que trazer essa reflexão, sabe? O sucesso não significa só alcançar os bens materiais, entendeu? Significa ter essa reflexão de vida pra você que tá ainda na faculdade ou tá começando agora. Por que não também ter esse bem-estar, sabe? Aproveitar minha vida, trazer, além do trabalho, uma vida pessoal, entendeu? Eu acho que a pandemia, por toda a questão ruim que teve, né? O home office trouxe muito isso, né? É. De que não é necessário ter um espaço físico só ali. Claro, é importante você ter um lugar para atender o cliente e tal. Mas hoje você pode fazer um escritório da sua casa com um notebook, Atender o cliente num atender o coworking, cliente no coworking. num café, Num num café. Não tem desculpa pra não restaurante. Não tem começar. desculpa para não começar, Exato. exatamente, entendeu? Você só precisa de um computador, um certificado, né, para nós É, advogados, o token. que é o token, Boa entendeu? vontade. A boa vontade e plantar as sementes. Muito bom, Francisco. Muito obrigada por ter Imagina, vindo. Foi um gente, que papo bom. sensacional, Adorei, maravilhoso. nossa, adorei. Foram vários insights aqui, Nossa, né? Muito verdade. legal. Tive Várias várias- reflexões. Gente, Nossa, eu adoro várias esses vezes me insights. arrepiei, assim, Nossa. de lembrar, sabe, da minha trajetória. Muito Conversa legal. boa, Não, muito legal. obrigada Eu que agradeço, por gente. aceitar esse convite, por estar aqui conversando com a gente. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas. Que bom, Volte gente. sempre e Poxa. logo estaremos. Nossa, já tá. Ó, não é nem um convite, é uma intimação, tá? Então temos que ir. Galera, sigam ele também, porque a gente vai até lá, pode esperar. vai. Que legal. Muito obrigada, Francisco. Ó, pra encerrar, a gente trouxe pra você uma lembrancinha. Ah, que legal. É só uma Poxa, lembrancinha mesmo, que mas legal. assim, foi Ó, bacana. feita Eu com posso muito abrir amor e aqui, carinho. gente? Claro. Ou deixa o pessoal aí no suspense, né? Não, pode abrir, é abrir. seu. Não é Ah, segredo. que bacana. Gente, eu adoro café. Todo advogado. Como bom advogado, ama né? café. Acho que eu sou a única esquisita. Inclusive, Você não isso aqui gosta? é energético. Olha, amores. gente, que legal, que bacana. Pô, muito obrigado, meninas. A gente Eu que acho que- agradece. A reflexão que esse podcast traz é muito legal. E é a ideia que eu penso de bater esse papo, né? Trazer esses insights, né? A gente não vai mudar necessariamente a vida de cada um de vocês, mas pelo menos trazer essas reflexões, tá? Um ponto de reflexão. Um ponto de reflexão, sabe? A pessoa que tá pensando, poxa, eu tô desanimado com a minha advocacia, com meus estudos, tô na graduação ainda, não tô vendo. Perdido, não Tô sei por onde perdido, né? começar. Poxa, pega alguns insights, que são os cortes, né? Na íntegra vocês vão assistir daqui a pouco, mas dentro do possível, peguem esses insights para utilizar na vida de vocês, né? Não só na advocacia, na vida pessoal, na vida acadêmica. E eu, poxa, fico muito feliz pelo convite, Babi, pelo convite, Gabi. Eu espero que a gente volte mais vezes aqui para trazer outros insights, certeza. tá? E, mais uma vez, queria deixar aqui o convite para o Congresso da Jovem Advocacia, Sim. lá na OAB Jabaquara, tá? Dia 3 de agosto, então, quando sair o nosso podcast, tem algumas semaninhas ali para vocês fazerem Isso. as inscrições, então a Babi e a Gabi vão disponibilizar o link para vocês. Estejam lá, tá? Plantem essa semente, que daqui a pouco eu quero ver que vocês que estão aí serão os convidados aqui do ponto de Sim, vou vista, estar né? colhendo os resultados. Exatamente, eu vou falar assim, lembra daquele episódio do Francisco, da Babi e da Gabi? Exatamente, me plantei a sementinha no congresso e tô aqui de volta agora como convidado, imagina? Tá bom? Que legal. Muito obrigada. Obrigado, gente. Galera, ó, não esqueçam. Curta, comente. Compartilha. Ah, que Se legal. inscreva. É isso. Beijo, tchau. Tchau, gente. Obrigado.